fogo está caindo. Jeremias 31:3. Nós vemos o Senhor ministrando a vida de Jeremias. E naquele momento, Jeremias olha para Deus. E a palavra diz que de longe, Jeremias 31:3, de longe me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, e por isso com benignidade te atraí. Esse é o amor de Deus sobre a sua vida nessa noite, querido. Esse é o amor que nós não entendemos, não compreendemos, mas Ele ama as nossas vidas. E eu quero falar sobre esse tema mesmo, com amor eterno eu te amei. Nós sabemos que o amar e o agir são coisas que nós precisamos ter dentro do nosso coração. E o que faz verdadeiramente ter um sentido da vontade de Deus sobre a nossa vida. Abrindo lá no livro de Jonas, você vê a trajetória. Nós vamos ler do capítulo 3, verso 5. Mas você vê ali Jonas sendo instruído diante da vontade de Deus sobre essa cidade chamada Nínive. Mas Jonas, ele escuta a voz, sabe que Deus quer aquilo para a sua vida, mas ele toma um caminho diferente. Ele pega um barco, vai em sentido oposto, e daquele navio ele começa a viver coisas ali naquele lugar, em que o mar se agita de tal maneira que, se você começar a ler capítulo 1 e 2, você vai ver que a tripulação começa a jogar sua carga para fora do barco, para que o barco não vire. E eles entram diante de um acordo lá e falam assim: quem será que está nesse navio aqui, que trouxe tamanha situação contra a nossa vida? Eles entram num acordo e descobrem que Jonas está lá tranquilo, dormindo num porão. E aí fazem ali cair sorte, cai sobre a vida de Jonas. E ele fala: não, é porque eu estou em fuga diante de Deus. Me joga na água. O problema todo dessa situação é eu que criei. E aí Jonas é jogado na água, e aí vem um grande peixe. A gente brinca com as crianças que é uma baleia bem grande, mas a palavra diz que é um grande peixe. Pega ele e gospe ele no litoral e fala assim: meu filho, você vai ter que pregar. Voltou de novo para aquela mesma cidade, pagou a passagem de navio e foi transportado de peixe. Mas era a vontade de Deus sobre a sua vida. O amor que ele tinha pela cidade de Nínive era maior. Algo iria acontecer, querido, e eu quero colocar esse aspecto de uma cidade aqui como se fosse a nossa vida. Nós somos esse Nínive muitas vezes. Quando Deus quer fazer algo em nós, Ele vai cumprir. Ele vai fazer com que aconteça. Ele vai cumprir nas nossas vidas o que Ele quer, o que Ele tem como propósito. Ele não vai deixar nós à deriva. Não vai deixar nós no meio do mar, diante de uma tempestade, diante dos problemas. Não, Ele vai levar a nossa vida ao canal e ao ponto certo que Ele quer. E Ele quer nos abençoar. Se não houvesse propósito na nossa vida, querido, nós não saímos da nossa casa, nós não chegaríamos aqui hoje para adorar o Senhor e ter essa presença maravilhosa do Espírito Santo. Seria uma coisa comum para nós estarmos na nossa casa, vivendo as nossas coisas, vivendo os nossos problemas, mas Deus sempre fala para nós, diante da sua palavra. Ele não está à procura de cristão, Ele não está à procura de religioso, Ele não está à procura de pessoas que são boazinhas, Ele está à procura de verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade.
Ele não fala que ele só quer uma pessoa boa, ele fala uma pessoa que adora, querido, é uma pessoa que consegue amar, é uma pessoa que consegue colocar a sua vida diante do altar, é uma pessoa que consegue ter arrependimento. Ele sabe que um adorador é algo completo na vida de uma pessoa, não é parcial. Uma pessoa, para ser adoradora, ele não vai ser parcial na sua vida. Ele sabe que a sua vida está nas mãos, está na condição, está no barco que ele verdadeiramente quer conduzir. E Ele quer nos abençoar, porque Ele nos ama. Então Ele tira a posição de Jonas daquela situação e fala assim: meu filho, entre em Nínive, vai, faz a obra. Então tem pessoas, querido, fazendo a obra sobre a nossa vida, tirando a nossa posição, tirando a nossa situação, e o nosso coração já está preparado para receber essa palavra. Porque os ninivitas já estavam preparados para receber a palavra de Deus. Mesmo que seria uma cidade cheia de problemas, cheia de situação, um monte de gente pecadora, mas eles já estavam sendo ministrados pelo poder de Deus, porque ali havia o socorro, e esse socorro está sobre a nossa vida nessa noite. O Senhor tem nos dado esse socorro, tem colocado esse socorro sobre a nossa casa, tem colocado essa palavra de fé, essa palavra de autoridade, tem colocado essa palavra de Deus sobre as nossas vidas. Ele tem nos dado socorro, e no momento certo, entra Jonas ali diante daqueles ninivitas, no versículo 5, e aqueles homens agora, que não criam em Deus, começam a crer. Diga glória a Deus. Eles olham para o poder de que houve algo sobrenatural. Eu fico imaginando o espanto da cara de Jonas. Vamos ler. Os ninivitas creram em Deus, e proclamaram jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E chegou esta notícia ao rei de Nínive. E ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, e nem os levem aos pastos, e nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, e cada um do seu mau caminho e da sua violência, que há nas suas mãos. E quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhe dito, e lhes faria, e não o fez. Não aconteceu nada, porque o povo começou a clamar diante de Deus, porque houve arrependimento, porque eles saíram da sua posição, desde o maior até o menor, não importa quem fosse, eles se colocaram diante da presença do Deus Altíssimo. Homens pecadores, homens que estavam vivendo ali as suas condições e as suas situações. E quando nós nos voltamos diante de Deus, o nosso coração tem que estar verdadeiramente alinhado à palavra do Senhor. E quando nós nos alinhamos diante da presença de Deus, Deus começa a ministrar o nosso coração, como ministrou o coração de Nínive. Nós podemos ser pessoas tratadas pelo poder de Deus. Diante da nossa particularidade, da onde nós oramos, quando nós nos apresentamos diante de Deus, aquilo em que nós fazemos diante do altar do Senhor, Deus é poderoso e fiel, e Ele começará a falar e ministrar, e tocar no nosso íntimo, e nós vamos trazer sobre a nossa vida o arrependimento, para glorificar o Seu nome, para exaltar o Seu santo nome, para declarar que Ele é Deus sobre a nossa vida, e que nós podemos viver essa palavra de todo o nosso coração. No livro de 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9, se você puder ver no projetor, a palavra, ela traz ali algo sobre a vida de Salomão. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9, a palavra diz ali: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o de coração íntegra
e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Aqui, Davi está dando uma instrução ao seu filho, diante de um reinado que ele começaria agora a introduzir, com o governo, porque Davi já velho, já distante de um governo agora, passa a sua condição de rei para o seu filho Salomão. E ele fala: meu filho, para você ter sucesso, você tem que ter alguns critérios dentro da tua vida, no teu coração, para entender que Deus te ama. Você precisa esquadrinhar o seu coração, colocar à prova, trazer a necessidade. Mas ele fala a respeito não só de um coração que está esquadrinhado, mas ele fala de uma alma voluntária, de uma vida agora diante do Senhor. Mas ele também coloca, ele fala: os teus pensamentos é muito importante, os desígnios dos teus pensamentos. E quando nós apresentamos a nossa vida, os nossos pensamentos diante de Deus, Deus conhece o desejo do nosso coração. Queridos, nós podemos enganar a humanidade, falamos que fazemos, eu adoro ao Senhor, mas verdadeiramente quem só conhece é o Pai. Porque o nosso coração é entregue, não por aquilo que os outros estão vendo, mas é por aquilo que nós estamos crendo e fazendo. O nosso falar, o nosso colocar o nosso joelho no chão, o nosso declarar que nós precisamos de uma ajuda, de uma força, de uma palavra, o Senhor conhece o nosso coração. Mas ele fala para Salomão o seguinte: se você buscar a Deus, Ele jamais vai te deixar. Mas ele traz uma palavra de peso à vida de Salomão. Ele fala: mas se você deixar de buscar, Ele te rejeitará. E não só um dia, a palavra usa o para sempre. Vai deixar de te buscar? Vai deixar de se fortalecer? Vai deixar de viver o poder da palavra sobre a sua vida? E queridos, de todo o nosso coração, é quando nós apresentamos de Deus diante da nossa vida, que está cheia de esperança. Romanos 5,5 fala sobre uma esperança que verdadeiramente não nos deixa decepcionado. Paulo afirma isso em Romanos 5,5, dizendo: essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo, que nos foi ortogrado. Diga glória a Deus. Essa esperança, querido, não nos deixa decepcionados. Olha como o amor de Deus é tão grande sobre as nossas vidas. Ele não vai desamparar a nossa vida, Ele não vai deixar a nossa vida, mas Ele vai conduzir a nossa vida. E quando nós olhamos para a vida de Jonas, Jonas tem aquele coração ruim, aquele coração de não querer fazer, mas Deus tinha um propósito para aquela igreja. Deus tem um propósito para a nossa igreja nos dias de hoje. Deus tem um propósito sobre a nossa vida, mas se nós deixarmos a Deus, Ele vai deixar para sempre a nossa vida. Mas se nós o buscarmos, nós vamos encontrar esse Deus de amor, esse Deus de poder, esse Deus que nos dá esperança. Se nós colocarmos a nossa vida, então Paulo completa isso falando: meu filho, jamais você vai ficar decepcionado, porque essa esperança, Deus já derramou o seu amor sobre o nosso coração. Diga assim: eu tenho. Diga com fé: eu tenho o amor de Deus no meu coração. Nós temos este amor, querido. Nós temos este amor de Deus sobre a nossa vida. É de todo o nosso coração. Aquele que um dia confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, foi derramado esse amor. E querido, isso não é decepção para a sua vida, porque Ele já derramou. Essa esperança já foi dada. Nós temos esse acesso. E se nós reconhecemos que temos esse amor de Deus dentro de nós, nós conseguimos amar a Deus de todo o nosso coração. E nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, acima de tudo.
acima da nossa família. Porque quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Aí você fala, pastor, está indo contra a família. Não, porque o amor de Deus, ele é bondoso, ele é maravilhoso, ele vai fazer o melhor. Nós vamos ser melhores pais, nós vamos ser melhores maridos, nós vamos ser melhores pessoas, nós vamos ser melhores filhos, porque o amor de Deus está em nós, e a esperança do Senhor está sobre a nossa vida. Quando nós amamos a Deus acima de qualquer coisa, às vezes teu pai, tua mãe, ou pessoas que você tanto ama, está indo contra a palavra de Deus. A honra é que nós devemos ter, a obediência é que nós devemos ter, mas não aceitar aquilo que está errado, que nos afasta do amor de Deus. Não é porque nós amamos aquelas pessoas que nós aceitamos o que está sendo falado. Não, nós damos honra. Há uma diferença. Honrar com o amor de Deus, nós temos aquela palavra branda, aquela palavra de amor, aquela palavra para corrigir, aquela palavra para falar certo, aquela palavra para ter um coração que tem o amor de Deus sobre a nossa vida. E ela não causa espanto, ela não causa dor, porque essa palavra vem como ensino para ministrar dentro de nós e para ministrar aqueles que precisam ser ministrados diante de Deus. É um amor poderoso, é um amor de 1 Coríntios que Paulo declara: tudo pode, tudo crê e tudo suporta. É um amor que está acima de todas as coisas sobre a nossa vida. E quando nós amamos de todo o coração, nós precisamos entender que a nossa alma também precisa amar de toda a nossa alma. E pensa numa coisa que milita contra o espírito, é a alma. Uma coisa é a alma, outra coisa é espírito. A pessoa sabe que o espírito, ela dá o desejo de orar, de buscar a Deus, de se colocar diante do altar do Senhor, mas a alma é mais preguiçosa às vezes. A alma é porque o tempo está frio, é porque eu estou cansado, é porque o dedão do meu pé tem uma unha encravada, é porque eu não consigo, é porque eu estou fraco. Isso é alma. Teu espírito fala: não, vai, faz, é isso mesmo, ele te motiva, mas a tua alma está dizendo: não, eu estou caidinho hoje. Hoje eu não estou bem. E às vezes a nossa alma, querido, muitas vezes, ela se distancia do propósito que nós mais temos diante de Deus. O nosso espírito pode ser enfraquecido pela nossa alma, porque a tua alma vai dizer o que é certo, o que ela acha que é certo, mas o Espírito que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus, é o amor que foi derramado sobre as nossas vidas. O teu espírito, querido, não tem cara de tromba. Já viu cara de tromba? Aquele irmão que chega na igreja, né? Fala com ninguém, não cumprimenta ninguém, tá meio chateado, chuta o cachorro quando chega em casa. Enfim, tem aquelas situações. Teu espírito não vive assim. Teu espírito vive cheio da presença de Deus, do amor de Deus. Quem faz isso é a tua alma. E às vezes a nossa alma não é controlada pelo nosso espírito. Às vezes é melhor nós falarmos para nós mesmos: não é melhor você ficar roxo agora, ficar vermelho agora, do que roxo depois. Porque a tua alma, ela sempre vai enfraquecer o teu coração. A alma, querido, ela precisa ter sede de Deus. Porque quem te traz, quem conduz a tua vida, às vezes a pessoa fala assim: não, eu sei o que é certo. E por que tudo que você faz não dá certo, se você sabe que tudo é certo? Por causa da tua alma. Porque nós achamos que uma coisa está ligada à outra, mas não é. São os fatores humanos da nossa vida, o nosso comportamento. É aquilo que vem sobre a nossa vida, o nosso lado emocional.
A nossa alma, querido, é aqui. A presença de Deus vem, o mover de Deus ataca a nossa vida, mas se a nossa alma não estiver boa, eu não senti nada, porque eu não instiguei a minha alma a ter sede, porque eu não instiguei a minha alma a procurar, porque eu mesmo não me levantei, eu não abri o meu lábio, a minha boca, eu não pronunciei nada, para que o meu espírito encha e transforme a minha alma em nome de Jesus. A minha alma precisa ser transformada, a minha alma precisa ser empurrada. Por isso que Paulo fala muito sobre a carne. Mortifica a tua carne, mortifica a tua alma, porque a alma tem desejo, e às vezes a nossa alma, quando não está alinhada ao nosso espírito, ela quer coisa que nos afasta de Deus. Salmos 42:2, nós temos que acionar a nossa alma. Olha o que diz: a minha alma, o salmista dizendo, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus, a minha alma. Sabe, queridos, colocando para nós, é o desejo de nós sairmos da onde nós estamos, para buscar a presença do Senhor. É minha alma. O meu espírito sabe que há uma necessidade. O meu espírito sabe que o poder dele se revela sobre a minha vida. O meu espírito sabe que a promessa de Deus está posta ao meu coração. Mas quem sai do lugar se chama alma. Eu quero. Mas a tua alma muitas vezes vai ouvir assim: ah, mas você vai lá na frente, o que vão achar de você? Ah, eu vou orar pela pessoa que está precisando de uma porta de trabalho, vão descobrir que eu estou desempregado. Ah, eu vou orar pelo enfermo, vão descobrir que eu estou enfermo. Ah, vou orar por aquele que está desanimado espiritualmente. Ah, misericórdia, Senhor, vão descobrir que eu estou desanimado. Mas a minha alma tem que ter sede. O salmista fala sobre isso. É a minha alma que tem que ter sede. Não importa o que os outros acham, o que importa é o que eu estou vivendo. Não existe, querido, pregação boa ou ruim para receber o poder de Deus sobre a nossa vida. Sabe o que existe? Alma. Eu sou necessitado, tenho problema, mas eu não tenho coragem de vir aqui na frente. Eu prefiro me esconder atrás da minha alma. Mas o meu espírito sabe o que é importante. Eu lembro de um acampamento de 97, pastor Antônio Samilian estava lá no acampamento, eu e a Silmara, nós éramos namorados ainda em 97, e aí o mover de Deus, ele chamou todo mundo à frente, a gente foi, mas era muito jovem que estava ali na frente. Naquela época eu acho que tinha um acampamento mais ou menos de uns 300 jovens acampados. Nós conseguimos umas barracas do exército aqui de Jundiaí, nós acampamos, muitas pessoas nas barracas. Eu lembro que eu fui dormir na escola em construção naquela época, com cheiro de reboque ainda, a sala que eu fiquei ainda não tinha porta, nós colocamos um lençol lá para dormir, e o Antônio Samilian e o fogo caindo naquele acampamento, e aí ele falou: vem você na frente, você jovem que quer se casar. E eu e a Silmara fomos lá na frente, oramos, mas no final do culto, a gente falou assim: por que a gente não recebe a oração desse cabra lá na frente? Não, vamos lá. Então terminou o culto, a gente correu lá para ele: pastor, será que você pode orar por nós? Eu acho que ele é peruano, né? Ele é do Peruca. Aí ele falou assim: vocês não vieram aqui na frente do jeito todo enrolado, portunhol dele lá? Eu falei: não, nós viemos. Então você já recebeu, creia. Porque se você não tivesse vindo aqui, eu também não ia orar por você. Porque o desejo que você quer, a unção já passou, já escorreu pelo ralo, já foi embora. Não é no final do culto, agora, no secreto, se a saia, né? Vamos atrás de alguém para ver se dá certo. Oh, pastor, ora por mim, por essa situação. Não, o poder de Deus se manifestou naquele lugar. Quem crê nisso? O momento da nossa adoração aqui, aquele que orou por cura, querido,
pelo poder de Deus e o seu coração. A sua alma estava ligada com sede. O teu espírito sabe o que é certo, mas a tua alma tinha sede. Eu recebo agora, eu recebo agora, eu recebo agora. Bum! Sabe por quê? Porque o evangelho é poder de Deus. E ele destrói as obras malignas de Satanás, porque a minha obra é fazer com que a minha alma tenha sede, com que a minha alma tenha fome. Lá no livro de Salmos ainda, 107, verso 9. Olha o que a palavra diz. Pois dessedentou a alma sequiosa, e fartou de bens a alma faminta. Coloca na NVI, essa daí está na RA. Porque ela sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Diga glória a Deus. Sabe por quê? Porque ela tem fome. Porque ela sai da sua posição. Porque ela não olha para as coisas de Deus como coisas comuns. Sabe, amados, não é o que nós somos que faz a diferença. Às vezes a gente chega na igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu olhava aquelas pessoas no púlpito, falava, nossa, um dia eu quero ajudar na igreja também. Ver aquelas pessoas trabalhando, né? Eu falo assim, esses caras são de Deus, meu. Tudo de Deus, todo mundo que está no altar é de Deus. Amém? É para ser de Deus, aleluia. Mas eu vou dizer, querido, não é o compromisso que vai fazer a pessoa de ser de Deus. Porque muitas pessoas não têm fome de Deus. Só cumpre um compromisso. Eu gostava do baterista lá, naquela época lá atrás, lá chamado Leandro, né? Hoje ele não toca mais bateria, mas está na igreja lá ainda. Uma benção. E ele parava aquela bateria naquela época dos acampamentos, que era mó alvoroço, uma coisa assim, sobrenatural. E quando você ia ver, já não tinha mais baterista, o cara já estava caído lá no lado, lá, ele acabava ele parava o instrumento dele lá. Tinha que outro assumir o posto dele, porque ele já era, aquele lá já caiu no espírito, já estava à deriva já. Porque tem fome, queridos. Porque não é o compromisso que atrapalha a vida da pessoa. O que atrapalha a vida da pessoa é não ter fome. A pessoa acha que satisfaz aquilo que está fazendo. Então ela está tocando, ela está fazendo algo, mas se ela não tem fome daquilo, é somente cumprir algo. Porque a sua alma só está cumprindo um desejo ali. Mas quando nós fazemos de todo o nosso coração, não é aquilo que Deus faz. É aquilo que nós recebemos da parte de Deus. E nós sabemos qual é a intimidade que nós temos quando nós falamos assim, descedentou a alma, caiu por terra a alma. O que agora é o que tem na nossa vida, é uma alma faminta, uma alma que tem fome das coisas de Deus, que quer comer as coisas de Deus, que quer se alimentar das coisas de Deus, que quer viver as coisas de Deus na sua vida. Não mais as coisas simples, acabou simples. É aquilo que Deus tem colocado e tem ministrado. E aí, desses 3 poderosos itens, o terceiro é: amarás a Deus. Lá em Deuteronômio diz, no capítulo 6, verso 5: amarás a Deus, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Primeiro, um coração que tem o poder do Espírito Santo, já tem o amor de Deus, diga glória a Deus. Segundo ponto, se você amar de toda a tua alma, porque a tua alma tem sede, ela tem vontade, ela quer, ela tem o desejo, ela estava ansiosa para chegar aqui nessa noite, para buscar a presença do Senhor, para levar o seu coração diante do altar, e para declarar que Ele é Senhor sobre a sua vida. Não estava preocupado se ia dar certo ou errado, se Deus vai curar ou não vai. Não, o desejo do meu coração é buscar a Deus de todo o meu coração, e declarar que Ele é Senhor. E por último, Ele termina: de toda a sua força. O que você tem se desgastado diante de Deus? Como tem sido a tua força? A tua força é dizer: não, eu estou cansado mesmo, pastor tal, e aí?
que vai mudar na tua vida? O que vai mudar na tua história? O que vai mudar, querido, na tua casa? Eu lembro da história do cara que era vendedor de livro. E ele era o melhor vendedor que existia na empresa. E ele vendia a Bíblia. É uma história, uma ilustração. E aí, ninguém entendia por que ele vendia tanto. Por que você consegue vender tanto livro assim, tantas Bíblias, batendo de porta em porta? Você ganha todos os meses. Ele falou assim, eu não sei. Ele era gago. Ele falou, mas qual é a tua estratégia de venda? Ele falou assim, aí ele, de uma forma gaga, ele falou assim, eu fico tentando ler a Bíblia. E aí, querido, um cara gago lendo a Bíblia, imagina. O cara se livrar dele, ele compra a Bíblia. Mas você não ir embora do cliente enquanto ele não comprar. Eu não. E aí ele era o melhor vendedor de livros. Sabe por quê? Porque ele tinha uma história. Qual é a tua história de força, querido? Qual é a tua história de resiliência? É acreditar que as coisas vão dar certo só porque vai dar certo? Ou porque você tem uma história diante de Deus? Porque você luta pela tua história, porque você crê na tua história, porque aquilo que Deus escreveu sobre a sua vida já está escrito, já foi colocado, já foi derramado ao teu coração. Salmos 28, 7. Quando nós temos força diante de Deus, é o que o salmista está dizendo aqui também. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Com todo o coração eu confio nele. O Senhor me ajuda e por isso meu coração está feliz. Como tem sido a tua força? É de toda a tua força. Sabe, amados, às vezes a gente acha assim, não, eu não preciso colocar tanta força assim. Talvez você vai se esforçar mais do que qualquer outra coisa. Se esforçar em fechar o olho, se esforçar em se concentrar diante de Deus. Não ficar preocupado com o barulho que aconteceu, quem levantou, quem está saindo, quem está entrando, o que está acontecendo, se a luz está baixa, se a luz está alta. Não, é de estar focado na presença e no poder de Deus. De toda a tua força, não, eu vou permanecer. Falei pela manhã que todas as vezes que minha mãe, ou a gente saía, ou ia na igreja, minha mãe falava assim, vai no banheiro. Quando nós éramos pequenos. Aí eu ia lá no banheiro, fazia lá tal, e voltava. Ela falou assim, vai no banheiro. Eu falei, mas eu já fui no banheiro. Não, mas vai de novo, eu quero ver. Aí a gente voltava no banheiro lá de novo, lá, e às vezes não saía nada. Aí eu, tá vendo, eu já fiz, não vai sair nada. Ah, então tá bom, então vamos para a igreja. Sentava no banco do lado dela lá, ficava com ela lá. Não podia deitar no colo dela, não podia deitar no banco lá de madeira, tinha que ficar do lado dela. Tinha que ficar prestando atenção na palavra. Pergunta se eu conheço o banheiro da igreja. Nem sei que cor era, nem sei se tinha também. Porque ela fazia, não, 1 hora você pode ficar sem ir no banheiro. Vai ficar aqui do meu lado. E talvez você foi criado dessa forma, amém? Isso não é ruim para ninguém. Isso na verdade só traz resiliência para a nossa vida. De falar assim, não, eu vim para ficar concentrado na casa do Pai, receber a presença do Senhor sobre a minha vida. Eu coloco força no desejo. Porque o desejo é dar uma voltinha, não é verdade? Ah, cansou, esquentou a poupança, tal, vamos sair, vamos dar uma voltinha, daqui a pouco a gente volta. Vou ver como que está lá fora, o pátio, dar uma olhadinha. Não, naquela época os pais colocavam o filho do lado dos pais ali e falavam, não, vai ficar aqui. E aquele jeito assim,
aquele jeito chacoalhando, fazendo caras e bocas, né? Imagina o cara olhando lá na frente, lá. Tá bom, pode ficar, eu vou ficar aqui. E criança é terrível. Mas isso é que traz resiliência sobre a nossa vida hoje para permanecer na presença do Senhor. Mas sabe o amor que nós estamos dando? Não tem problema nenhum. Pega no colo, deixa que eu te levo. Vai, volta, traz de novo. E é isso que nós temos ensinado hoje. Sabe, queridos, às vezes nós achamos que estamos amando, mas se você olhar bem para o teu coração, você vai falar assim, meu pai e minha mãe que estavam certos. É verdade ou não é? Não, eles que estavam certos. Eu falo, querido, mesmo em toda situação que muitas pessoas falam assim, não, eu quando eu era pequeno eu apanhava. Eu não apanhei minha mãe nem do meu pai, apanhei da minha irmã, mais velha, né? Essa daí eu batia nela. Brincadeira. Mas da minha mãe e do meu pai, eles nunca, vou te dar uma surra hoje. Não sei o que é isso. Mas era pior ver ela sentada ali na frente, Marcelo, não pode, e tal. E eu ia para levantar ela, não, senta aí, vamos conversar mais um pouquinho, e ficava ali. Era pior do que apanhar, vai logo, bate logo, que assim eu já choro e vou embora. Não, fica aí que você vai ouvir mais um pouquinho ainda. Às vezes nós achamos, querido, que a educação do passado era apanhar, também não era. Era como era para ser orientado. Era com quem a gente ia andar. Ela escolhia, eu falava, mãe, você escolhe a minha amizade. Não, com aquele lá você não vai andar não. Aquele lá é ruim, vai virar bandido. Quem teve pai assim? Não, aquele lá não presta. Ué, mas como eu que ando com o cara e você que sabe que se ele presta ou não? Não, ele não presta, não vai andar. E pior que ela tinha razão. Muitos daqueles que, né, conviveu ali na nossa infância ali, infelizmente se tornaram bandidos. E às vezes nós olhamos para dentro de nós e falamos assim, aqueles lá estavam certos. Sabe por quê? Porque aplicava força sobre a nossa vida. Isso se chama tratar a alma, querido. Isso se chama ter comportamento. Isso se chama chegar ali, em qualquer local de trabalho, mesmo que seja ruim ou bom. Porque você ia trabalhar naquela época, podia trabalhar com 13 anos de idade, como eu fui trabalhar, e você pensa que tinha pessoas boas, não, maltratava. Você tem que fazer e acabou. E não tinha via de regra. E se não está bom, vai embora, vai procurar outro serviço. Hoje você fala com uma criança, sei lá, de uns 18, 19 anos, até um pouquinho mais dura, ela já... Ela está chorando por quê? Não tem resiliência, não tem força. Porque a força, querido, não é pegar o pedestal aqui, tentar erguer a caixa de som, pegar o teclado e ficar fazendo fricção. Não é essa força. A força que o Senhor está falando é aquilo que está dentro de nós. É aquilo que nós queremos diante de Deus. Que às vezes nós imaginamos a força que, não, eu vou na academia, eu levanto ali o ferro. Não é essa força. É aquilo que nós temos dentro do nosso coração para ouvir, para alinhar a nossa alma, para entender que Ele nos ama. É como você está sentado com uma pessoa e você começa a falar daquilo que então, você não está sendo nem áspero, nem duro, está simplesmente falando o que é verdade, e a pessoa começa, e aí as lágrimas começam a descer. Por que você está chorando? Não, é que, sabe, ninguém está batendo em você, ninguém está falando duro, só está falando o que aconteceu. Já viveu isso já, queridos? Talvez você viveu até você mesmo, né? E não entende, às vezes, o que é força. A força é aquilo que está dentro de nós. Quando nós falamos assim, Senhor, Tu és a minha força, Tu és a minha salvação, era isso que o salmista estava falando. Era como eu estava preparado diante de Deus. Então a nossa alma precisa ser preparada para entender a respeito do amor de Deus. Porque o nosso coração precisa entender que esse amor já foi derramado através do poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. E a nossa vida agora está crescendo diante de Deus, diante do poder da palavra, porque nós temos agora o entendimento que foi sobre a nossa vida. Lá em Provérbios capítulo 19, verso 8, fala sobre esse entendimento. Olha lá, 19:8, projetor, tá
Está ali, ó, projetado já. O que adquire entendimento, ama. Diga amor. Ele ama a sua alma. E o que conserva a inteligência, acha o bem. Olha, o que consegue entender isso, o que consegue ter um entendimento sobre a sua vida, ama a sua alma. Porque às vezes nós não queremos entender, colocar em compreensão aquilo que nós estamos vivendo. Mas quando você começa a entender, a colocar em compreensão, você vai lutar através do entendimento que está vindo sobre a sua vida. E aí a capacidade que o homem tem de inteligência, o homem é muito inteligente, querido. E quando eu falo homem, homem e mulher, ele é muito inteligente, ele sabe, ele tem a capacidade de pensamento, de entender aquilo, e aí a inteligência é absorvida sobre a sua vida. Eu fico imaginando o cara que inventou a lâmpada, porque o que descobriu o fogo foi lá nas pedras, lá, né? Nas cavernas lá. Mas a lâmpada, olha que coisa inteligente, você olhar para uma claridade. Pensou se nós estivéssemos aqui com a lamparina, a querosene, com o pavio fumegante assim, ó. Bom, tudo bem, a gente ia viver bem de um lado, não ia ter pernilongo, não é verdade? Mas pelo outro, todo mundo ia sair daqui fedendo querosene. Agora a lâmpada é uma coisa muito inteligente que o homem criou, como também o avião. Você olha aquele tubo de aço flutuando. Meu, como que o cara descobriu que tinha que ter uma turbina e que tinha que ter uma asa para conseguir equilibrar aquele trem lá em cima? E se você já voou de avião já e ficou perto da janela, você vê lá que na hora do pouso sobe uns flat assim para parar o vento. Eu falo, que vai parar um trem de tonelada que está descendo, que vem com tudo na pista e desce ali e tal. Eu falo, meu Deus, é uma inteligência enorme, e que carrega de 200 a não sei quantas pessoas, dependendo do porte do avião. Imagina quantas pessoas, e que talvez muitas pessoas não acham, mas é o veículo mais seguro hoje, com vários instrumentos, e que é muito difícil, só numa tragédia pode acontecer um desastre, como já aconteceu. Mas é o mais seguro, é o que tem mais instrumento ali para dizer o que pode estar acontecendo e o que não pode. É o bicho mais seguro que está transportando uma pessoa. E a gente fala assim, não, eu tenho medo, imagina subir naquele trem lá, misericórdia. E a primeira vez que você vai, você acha que você vai morrer mesmo. Aí você gruda no banco e fala assim, ainda bem que eu sou salvo, se morrer eu vou para o céu. Porque o bicho sobe e aí aquilo que está aqui dentro, ó, parece que não existe mais, é um vazio. Você fala, meu Deus, tomara que chegue logo. Eu lembro a primeira vez que o Colha foi viajar com a gente. A gente deu muita risada nele. Porque ele falou, eu não vou sobreviver, e suava. Eu falei, fica em paz, se cair a gente vai para o céu, fica tranquilo. Por quê, queridos? Porque a nossa alma está preparada a viver as coisas nessa terra, para ter essa capacidade do entendimento chegar à nossa inteligência. Nós somos homens e mulheres inteligentes nessa noite, para viver o propósito de Deus sobre a nossa vida. E nós temos que buscar isso, e ter esse entendimento dentro do nosso coração. A palavra do Senhor diz que o povo perece por falta de conhecimento. Se nós não conhecermos a Deus, a quem nós servimos, às vezes as pessoas conseguem identificar tão rápido o diabo. Não, o diabo. Ah, como que você descobriu? Não, porque é o diabo, né? Esses dias nós estávamos indo lá pro sítio, aí fizeram a macumba, né? Aí eu passei pelo carro, a senhora falou, não vai orar? Eu falei, na volta a gente ora por esse negócio aí, né? Aí eu parei o carro, estava à noite, né? Parei o carro, vinha outro vindo. Eu falei, pensou, o cara está achando que eu estou fazendo macumba aqui, né? Mas eu estava fazendo boa cumba, aleluia. Falei, se ele parar, eu vou falar assim, não, o cara fez a macumba, mas eu estou fazendo a boa cumba aqui. Estou quebrando essa encrenca aqui no mundo espiritual. E aí, ontem, né, nós passamos lá, mas nem o trem estava mais lá. Alguém já levou embora. Falou assim, ó, não deu certo, deixa eu recolher minha macumba aqui, levar embora, porque eu tenho que fazer em outro lugar. Esse caminho aqui não deu certo, não. Porque o poder de Deus está sobre a nossa vida.
Eu não sei quem está sendo prejudicado, mas eu tenho o poder de Deus para quebrar aquele mal. As pessoas conseguem identificar o diabo. Quem passa lá talvez é ímpio e fala assim, nossa, uma macumba, opa, aleluia. Faz igual o sacerdote e o levita, misericórdia, aleluia. Não, você vai lá e para o carro lá e aleluia, quem está aí, não está, e está quebrado em nome de Jesus, e assim, eu oro, eu repreendo, eu lá, está fogo no capeta e tal. Ela, o que tinha lá? Eu falei, tinha umas velas lá, uns negócios de perfume, uns quitimbó lá, sei lá o que era aquilo lá. Falei, mas está quebrado também, vai tudo para o inferno agora, volta tudo para lá. E voltou mesmo, levaram embora o trem. Sabe por quê, queridos? Porque o poder de Deus está sobre a nossa vida. Nós temos que ter essa palavra. Eu não sei quem está sendo prejudicado, mas eu, como servo do Senhor, o Senhor me amou, e eu tenho que declarar esse amor sobre essas pessoas em nome de Jesus. A palavra de Deus tem que estar sobre o meu coração. Então eu tenho que ter força. Porque a pessoa olha aquela macumba lá, ela vai passar meio de largo e falar assim, meu Deus do céu, o que é isso? Tal. Mas não porque ela não... Ela sabe o que tem que fazer, mas... Vamos ser sinceros, né, querido? Você vê aqueles negócios lá, tudo aceso, uns velão, tudo colorido. Fala, misericórdia, isso daqui, tá louco, isso daqui é do capeta mesmo. Para que fazer um trem desse? Mas o poder de Deus está sobre a nossa vida. A palavra de Deus está sobre o nosso coração. Então nós podemos crer, querido, que o poder de Deus, o amor de Deus está sobre o nosso coração através do Espírito Santo. E que aquilo que está em nós é maior do que o que está no mundo. Quem crê nessa palavra? Fique de pé, querido, vamos orar. E eu quero convidar você a fechar os teus olhos. E você nessa noite, querido, eu quero fazer um convite à tua vida nessa noite. Quero fazer um convite do Espírito Santo para a tua vida. Se você está aqui nessa noite, querido, está necessitado de algo, eu não sei o que você precisa, mas se a tua alma hoje precisa ser preparada, e você quer receber a porção de Deus que Deus tem derramado sobre as nossas vidas nesta noite,